Curupira, o demônio impiedoso. Amazônia, 1590. Escrevo estas linhas para que, se algum dia este diário for encontrado, sirva de testemunho dos horrores que presenciei. Meu nome não importa, pois talvez já esteja morto quando alguém ler estas páginas. O que importa é que os homens saibam. Nas matas sem fim do Brasil não habitam apenas feras e homens selvagens, mas também um demônio chamado Curupira, que caça os caçadores, que se deleita no sangue e no medo, que mata não por necessidade, mas por cruel prazer. Partimos em 20 homens, entre portugueses e índios aliados, rumo às entranhas da Amazônia. Buscávamos riquezas, novas terras, especiarias e glória. Encontramos apenas assobios no escuro, pegadas voltadas para trás e corpos despedaçados. Este diário é meu fardo e minha confissão. Talvez seja também meu túmulo. Partimos de manhã, quando o sol ainda tingia de ouro os rios que serpenteavam diante de nós. O capitão Gonçalo, homem de voz firme e olhar severo, comandava a expedição. Trazia consigo 15 portugueses armados com arcabuzes, espadas e armaduras leves. Além deles, 5 índios aliados, conhecedores da mata, que caminhavam com a calma de quem já havia nascido nela. A viagem começara em esperança. Ríamos, cantávamos, partilhávamos histórias de Lisboa, Porto e das aldeias da costa. Os índios, no entanto, mantinham-se em silêncio. Pareciam escutar a floresta, como se ela mesma respirasse. "Por que tão calados, amigos?" perguntou o capitão Gonçalo enquanto marchávamos. Aruan, o mais velho dos guias indígenas, respondeu sem olhar para ele. "A mata não gosta de quem vem em muitos, e não gosta de quem vem caçar demais." Rimos, pois as palavras soavam como superstição, mas o riso não durou. Ao cair da noite, já no primeiro acampamento, ouvimos um som estranho. Um assobio agudo, vindo de dentro da floresta. "É apenas uma ave noturna", disse o soldado Domingos para nos acalmar. Mas percebi que Aruan empalidecera. Ele fez um sinal com as mãos, espalhando penas sobre o chão, como se fosse uma oferenda. "Não é ave, é ele", murmurou. "Ele quem?" perguntei. "O Curupira, o dono da mata. Se nos ver, irá brincar conosco." Ninguém mais riu. A noite se estendeu pesada sobre nós. O fogo ardia no centro do acampamento, mas sua luz parecia fraca diante da vastidão da mata. As árvores, enormes como colunas de uma catedral esquecida, se fechavam sobre nossas cabeças, e os ruídos da floresta eram tantos que se confundiam. Grilos, aves noturnas, rãs, tudo em coro constante. Mas havia um som que se destacava. O assobio. Era fino, agudo, às vezes longo, às vezes curto, mas sempre vindo de direções diferentes. Ora parecia atrás de nós, ora adiante, ora bem próximo do fogo, fazendo com que alguns homens se levantassem de súbito, armas em punho. "É um pássaro, nada mais", repetia Domingos, forçando um sorriso. Mas ninguém acreditava mais. Aruan, sentado à sombra, olhava fixo para a escuridão. Sussurrou algo em tupi e jogou mais penas no chão, junto de um pequeno feixe de flechas quebradas. "O que fazes aí, homem?" perguntou Gonçalo irritado. "Ofereço o que ele gosta. Se aceitar, nos deixará em paz esta noite." "Quem?" perguntei, embora já soubesse a resposta. Aruan ergueu os olhos e sua voz tremeu. "O Curupira, demônio da mata. Ele nos observa agora." Um silêncio terrível caiu sobre todos. Até os grilos pareceram cessar. Foi então que ouvimos passos, claros, nítidos, como de criança correndo entre as árvores. O som das folhas secas esmagadas por pés pequenos, mas rápidos demais. Domingos levantou-se, arcabuz em mãos. "Pare, quem anda aí?" gritou. O assobio veio logo em seguida, tão alto que nos fez estremecer. Mas o mais horrível não foi o som. Foram as pegadas que vimos ao amanhecer. Avançamos poucos metros para fora do acampamento e lá estavam elas, impressas no barro úmido. Pegadas de pés pequenos, mas voltadas para trás. Elas vinham até perto do fogo, contornavam as redes dos que dormiam e depois desapareciam de volta na mata. "Sangue de Cristo", murmurou Gonçalo, fazendo o sinal da cruz. Aruan apenas fechou os olhos e disse:
Agora ele já nos escolheu. Um de nós não verá o fim do dia. Ninguém respondeu. Apenas voltamos ao silêncio, cada um com seus próprios medos, enquanto a floresta nos engolia cada vez mais. O sol mal havia se erguido quando recomeçamos a marcha. O ar estava denso, úmido, e cada passo era um esforço contra raízes, cipós e mosquitos que nos devoravam sem piedade. O silêncio entre nós era pesado. Ninguém ousava falar do que vira na noite anterior, mas todos pensavam o mesmo. Aquelas pegadas não eram de homem. Marchávamos em duas fileiras, com Gonçalo à frente e os índios guiando pelo mato fechado. Eu vinha no meio tentando afastar o medo que me corroía o peito. Foi então que notamos a ausência. "Onde está Duarte?" perguntou um dos soldados olhando ao redor. Parados, contamos os homens. Éramos 19. Duarte, o mais jovem da expedição, havia sumido. "Talvez tenha ficado atrás, ao aliviar-se", sugeriu Domingos, embora sua voz já não tivesse convicção. Voltamos alguns metros, chamando pelo companheiro. "Duarte! Duarte!" ecoava entre as árvores. Nenhuma resposta. Apenas o assobio, mais distante, mais zombeteiro. O capitão Gonçalo mandou 2 homens voltarem pelo caminho percorrido. Voltaram minutos depois, trazendo o chapéu de Duarte, encontrado pendurado em um galho baixo, como se tivesse sido cuidadosamente colocado ali. "Não há rastros, capitão. Nada além disso", disseram. Aruan aproximou-se, pegou o chapéu e o atirou no fogo. "Ele já está morto. Não chamem mais, ou o demônio ouvirá." Gonçalo enfureceu-se. "Não me venhas com feitiçarias, índio. Duarte é soldado de Sua Majestade. Não se perde assim no mato como criança." Mas até ele parecia abalado. Ordenou que seguíssemos adiante, mais unidos com armas prontas. A cada passo, a sensação de sermos observados aumentava. Eu sentia olhos nos seguindo, ora de cima das árvores, ora das sombras entre os troncos. O assobio vinha e ia, como se zombasse de nós, e em certo momento até parecia imitar o próprio Duarte, chamando nossos nomes. À noite, quando montamos acampamento, ninguém falou. Apenas comemos em silêncio, mantendo as armas ao lado. Gonçalo insistiu em fazer guarda em turnos. Fiquei no segundo. E foi durante minha vigia que vi algo. Entre as árvores, a alguns metros do fogo, uma sombra baixa e disforme passou correndo. Pequena como a de um menino, mas de cabelos longos e revoltos. Juro que ouvi uma risada abafada, e então o estalo de ossos sendo quebrados, vindo da escuridão. Meu corpo gelou. Rezei em silêncio e não contei nada aos outros, mas soube com certeza que Duarte já não caminhava mais entre os vivos. A noite passou lenta como nunca. Quando o sol finalmente rompeu por entre as copas, nossos rostos denunciavam o que já sabíamos. Ninguém havia dormido. O desaparecimento de Duarte era um peso, mas pior que isso era a certeza que crescera em todos nós. Ele não fora vítima de animal algum. O capitão Gonçalo tentou impor disciplina. Homens de Portugal não se deixam amedrontar por histórias de índios. Duarte se perdeu e vamos encontrá-lo. Mas ninguém acreditava mais. Os guias indígenas, em especial Aruan, estavam inquietos. Cochichavam entre si em tupi, e quando questionei um deles, respondeu baixinho, sem olhar em meus olhos. A floresta agora pertence a ele. Não devíamos estar aqui. Seguimos mesmo assim, e foi quando percebemos o primeiro sinal. Logo após atravessar um igarapé, notamos que o caminho por onde havíamos vindo estava alterado. As árvores pareciam dispostas de maneira diferente, e onde antes havia uma trilha marcada pelas botas dos soldados, agora só havia chão intacto, como se nunca tivéssemos passado. "É impossível!" gritou Domingos, voltando alguns passos, tentando achar suas próprias marcas. Nada. O rastro simplesmente desaparecera. Aruan caiu de joelhos murmurando. "Ele brinca conosco. O demônio inverte os caminhos. Se insistirmos, todos morreremos." Gonçalo tentou arrastá-lo à força, mas os outros indígenas se recusaram a continuar. Um deles, na chamada Tupinambá, encarou-nos e disse: "Não somos loucos para seguir. O Curupira já escolheu vocês. Nós voltamos." E sem esperar resposta, recolheram seus arcos e partiram pela mata, em silêncio absoluto. "Malditos traidores!"
vociferou Gonçalo, cuspindo no chão. Mas a verdade é que, ao vê-los desaparecer entre as árvores, senti um frio terrível no coração. Restávamos agora apenas nós, europeus, perdidos na vastidão da selva. Naquela noite, o medo se espalhou como febre. Um dos soldados, Estevão, começou a rir sozinho, de maneira nervosa. Não ouvem? É Duarte! Ele nos chama! Tentamos acalmá-lo, mas ele se levantou de súbito, agarrando a espada. Vou buscá-lo! Ele precisa de mim! Correu para dentro da mata escura antes que pudéssemos detê-lo. Gritamos, chamamos, mas só recebemos em resposta aquele assobio interminável que parecia cercar o acampamento. Estevão nunca mais voltou. A fogueira queimava forte, mas a cada estalo da madeira tínhamos a impressão de ouvir ossos sendo quebrados na escuridão. Ninguém dormiu. Ninguém ousava se afastar nem para aliviar-se. Éramos presas, e sabíamos disso. A madrugada se arrastou como uma tortura. O silêncio era tão profundo que o estalar da lenha na fogueira parecia um trovão. Ninguém ousava fechar os olhos. Quando os primeiros raios de sol surgiram, vimos algo que gelou nosso sangue. Um tronco de árvore diante do acampamento, marcado com sangue fresco. No caule estavam cravadas pequenas pegadas, como se pés de criança tivessem subido e descido repetidas vezes, mas as marcas eram profundas demais, quase como se o próprio tronco tivesse sido arranhado por unhas afiadas. Domingos aproximou-se, empunhando o arcabuz, e murmurou: Que diabo faria isso? A resposta veio segundos depois, não com palavras, mas com um assobio, um sopro agudo, cortante, que fez todos nós taparmos os ouvidos. O som não vinha de um ponto só. Era de todos os lados, como se a floresta inteira tivesse aprendido a assobiar. Gonçalo, tentando manter a autoridade, gritou: Fiquem firmes. É apenas um truque para nos amedrontar. Mas então o vimos. Foi rápido, quase como um relâmpago entre as árvores. Pequeno, com cabelos vermelhos faiscando à luz do dia, olhos de um brilho doentio e pés voltados para trás. O demônio não fugia de nós. Zombava, aparecendo e sumindo, deixando apenas risadas que se misturavam ao assobio. Um dos homens, Gaspar, não suportou. Apontou o arcabuz e disparou. O estampido ecoou na mata, assustando aves que levantaram voo em bandos. Acabou! Acertei! Gritou, convencido de que havia matado o que quer que fosse. Corremos até o ponto do disparo. E lá estava. Não o corpo de uma criatura, mas o de Duarte, ou o que restava dele. Estava pendurado pelos cabelos em um galho, com o peito aberto e as vísceras expostas, como se tivesse sido devorado e cuspido de volta, apenas para nos enlouquecer. Gaspar deixou o arcabuz cair e começou a tremer. Não, eu juro que vi o demônio! O curupira assobiou de novo, desta vez tão perto que parecia soprar dentro de nossas próprias cabeças. Aruan, que não havia partido conosco e permanecera escondido, surgiu entre as árvores naquele instante. Seus olhos denunciavam um pavor absoluto. Ele já não brinca mais, agora caçará todos vocês. E apontando para o corpo mutilado, acrescentou em voz baixa: Este é apenas o começo. O dia terminou sem nenhum descanso. O corpo de Duarte pendurado no galho nos assombrava, e a cada passo que dávamos, a mata parecia se fechar ainda mais. O sol desapareceu cedo, engolido por nuvens densas e pela folhagem espessa, e a noite trouxe consigo um silêncio que pesava como chumbo. O fogo era nossa única proteção, mas mesmo ele parecia fraco diante da presença invisível que nos rondava. Cada estalo de galho seco fazia nossos corações saltarem. O assobio voltou, agora mais baixo, quase imperceptível, mas suficiente para nos manter em constante tensão. Não podemos ficar aqui, precisamos seguir adiante, disse Gonçalo, tentando controlar o medo que nos consumia. Seguir adiante? E para onde? Retrucou Domingos, a voz trêmula. Para qualquer lugar longe deste demônio. Foi então que ouvimos o primeiro grito da noite. Curto, agonizante, como de alguém sendo arrancado do mundo. Quem foi? Gritou Gonçalo, sacando a espada. Ninguém respondeu, apenas o assobio, agora mais próximo. Parecia vir de todos os lados. Tentamos nos organizar em círculo, com o fogo no centro, mas a floresta parecia dobrar-se sobre nós, escondendo cada árvore,
cada tronco, cada sombra. Então algo correu entre nós. Um vulto pequeno, ágil, com cabelos de fogo e pés virados para trás, passando de homem em homem, desaparecendo antes que pudéssemos alcançar. "É ele! É o Curupira!" gritou Gaspar desesperado enquanto disparava a espingarda no escuro. Mas o estampido apenas fez a criatura rir, uma risada aguda, quase humana, que ecoou entre as árvores. De repente, Estevão caiu, agarrando o peito, gritando de dor. Ao olharmos, vimos marcas profundas no tronco de sua armadura, como se unhas invisíveis tivessem rasgado seu corpo. Ele morreu ali, antes que pudéssemos ajudá-lo. "Corre, corre, homens!" gritou Gonçalo, mas a mata parecia um labirinto sem fim. Cada passo nos levava de volta ao mesmo ponto. Pegadas apareciam e desapareciam, invertidas, como se a floresta estivesse viva e nos zombasse. Aruan apareceu novamente entre as sombras. "Não há escapatória. Ele joga conosco, um por um." "Como podemos lutar contra algo que não vemos?" perguntei, a voz falhando. O assobio respondeu, agora diretamente atrás de mim. Uma risada curta, e senti algo frio passar por meu ombro, como se mãos invisíveis me empurrassem. Caí no chão, o coração quase parando. "Abrace a fé, ou perderás a alma!" gritou Aruan, enquanto corria em minha direção. Eu me levantei, cambaleando, e seguimos. Mas já sabíamos. Esta não era uma simples caça. Era uma caçada na qual éramos presas, e o Curupira jogava conosco, transformando cada passo em tormento, cada sombra em ameaça, cada assobio em promessa de morte. Naquela noite, nenhum de nós dormiu. Ou melhor, os que restavam permaneciam acordados, tremendo, esperando o próximo grito, o próximo desaparecimento. O Curupira já não se escondia. Ele nos cercava, caçava e se deleitava com nosso medo. A noite caiu como um manto pesado. Já não havia mais risos, nem coragem, nem esperança palpável. Entre nós, restávamos apenas 4 homens, exaustos, famintos e aterrorizados. O corpo de Estevão jazera entre as raízes, e Duarte ainda pendia daquele galho, lembrança viva do que nos aguardava. O assobio tornou-se constante. Não vinha de um ponto, mas de todos os lados, misturado aos estalos da floresta. Cada som parecia zombar de nossa impotência. Domingos começou a murmurar sozinho, em um tom baixo e delirante. "Ele está dentro de nós. Posso ouvi-lo, chamando nossos nomes." Gonçalo tentou manter a ordem, mas sua voz não passava de um sussurro. "Sigam-me. Não parem. Apenas continuem." Andávamos sem rumo certo. Cada árvore parecia nos engolir, cada sombra nos seguir, cada galho estalando sob nossos pés ecoava como um aviso. As pegadas invertidas reapareciam com frequência, sempre nos confundindo. A mata nos brincava, e o Curupira se divertia com nossa desorientação. De repente ouvimos um grito agudo, seguido de um som de corrida. Era Gaspar, desaparecendo entre as árvores em direção ao assobio que o chamava. Corremos atrás dele, mas tudo o que encontramos foi o seu chapéu pendurado em um galho, rasgado e sujo de sangue. "Ele leva todos que desobedecem", gritou Aruan, surgindo das sombras mais uma vez. "Mas ele é real? Não podemos lutar contra ele?" perguntei sem fôlego. "Não há luta. Ele é a floresta, e a floresta é ele. Só a fé protege. Mas mesmo assim..." Aruan fez uma pausa tremendo. "Mesmo assim, muitos perecerão." O medo tornou-se palpável. Ouvir o assobio agora era ouvir a própria morte se aproximando. A cada passo, cada homem sentia o coração gelar. O corpo de Gonçalo tremia tanto que mal conseguia segurar a espada. E então aconteceu. O som de ossos sendo quebrados veio do nada. Domingos caiu, gritando, enquanto o ar parecia se fechar ao nosso redor. O Curupira não precisava se mostrar. Sua presença era suficiente para causar dor, terror e confusão. Corremos, tropeçamos, gritamos, mas a selva parecia um labirinto sem saída. Cada árvore era um corredor, cada sombra uma ameaça. O assobio agora vinha de dentro de nossas próprias cabeças, zombando, chamando nomes, prometendo morte. Ao amanhecer, restava apenas eu. Os outros 3 haviam desaparecido,
levados, mutilados ou enlouquecidos. Meu corpo está exausto, minha mente prestes a ceder. Mas escrevo estas linhas porque alguém precisa saber. Há algo nas matas da Amazônia que caça os homens por puro prazer, que brinca com os vivos e deixa a morte como troféu. O curupira não é animal, nem espírito benevolente. É cruel, impiedoso, e o medo que provoca não se mede apenas em vidas, mas em almas. Se alguém encontrar este diário, que saiba, não sigam o assobio, não sigam as pegadas invertidas e jamais subestimem a mata, porque o curupira está lá e ele não esquece. Os dias se arrastavam como séculos. Eu caminhava sozinho, ou pelo menos assim acreditava, pois a floresta parecia me observar, me empurrar e me enganar a cada passo. Os restos dos meus companheiros ainda estavam espalhados, lembranças sangrentas do que acontecia àqueles que ousavam enfrentar a selva. A fome se misturava ao medo. Não havia mais caça. Nenhum animal se aproximava. O que quer que estivesse caçando conosco parecia controlar tudo. O vento, os rios, até os insetos que nos atacavam. Cada passo fora planejado pelo curupira, que se divertia com nosso sofrimento. O assobio não cessava. Às vezes, soava como um chamado doce, quase infantil, e minha mente delirava, imaginando ouvir vozes familiares me chamando. Outras vezes era ríspido, cruel, cortando meu coração como faca. Em uma clareira, encontrei os restos de Gaspar. Estavam espalhados, rasgados, mas organizados de forma quase ritualística. Meu estômago revirou. Sabia que se ficasse mais tempo ali, poderia enlouquecer. Sentei-me ao lado de um tronco, tremendo quando ouvi um sussurro atrás de mim. Por que foges? Virei-me, mas não havia ninguém. Apenas árvores. E ainda assim, a sensação de ser observado era esmagadora. Aruan havia me contado, antes de desaparecer, que o curupira brinca com medo, que ele escolhe o momento exato para atacar, para confundir e torturar. E eu agora entendia. Cada passo meu era uma armadilha. Cada sombra, um inimigo. Naquela noite, ouvi passos atrás de mim. Rápidos, leves, mas impossíveis de escapar. Tentei correr, mas tropecei e caí. O assobio aumentou, zombeteiro, e então senti algo frio tocar minha perna, subindo lentamente. Não havia corpo visível, apenas a sensação de garras invisíveis. Não, não, por favor, murmurei, quase implorando. O que aconteceu depois não posso explicar com palavras humanas. Senti dor, terror e uma força me arrastando para amar a escuridão da mata. Cada grito meu era abafado pela própria selva. Quando recobrei consciência, estava sozinho, machucado e coberto de arranhões. O sangue não era só meu. Pelo chão, rastros de outros, desaparecidos ou mortos, mostravam que eu era apenas o próximo alvo de um demônio que não conhece misericórdia. O medo me consumia, e a fome também. Mas acima de tudo, era o terror do assobio, do riso, do invisível, do curupira que me perseguia sem jamais cansar. A cada hora que passava, a certeza se tornava mais clara. Não há saída para aqueles que entram na mata e despertam a atenção deste monstro. O sol mal surgia entre as árvores, e meu corpo exausto mal se movia. Os dias de fome, medo e fuga tinham deixado marcas profundas, cortes, hematomas, o espírito quase quebrado. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava enfrentar aquele que me caçava. O curupira não podia continuar a brincar conosco. Avancei cuidadosamente por entre troncos e cipós, sempre atento ao menor ruído. O assobio, agora constante e ríspido, parecia me guiar, me atraindo como uma armadilha. Cada passo que eu dava, a mata parecia se dobrar, mudar de forma, confundir meus sentidos. Mas continuei. Se és criatura da floresta, enfrente-me, gritei, a voz ecoando sem resposta. O assobio respondeu. Mas desta vez diferente, aproximou-se lentamente, suave, como se estudasse meu medo. Então o vi. Pequeno, ágil, cabelos de fogo revoltos, olhos brilhando como brasas. Os pés invertidos deixavam pegadas tortuosas, desaparecendo e reaparecendo à vontade. Não parecia humano, era algo entre homem e fera, um demônio que se deleitava em meu pavor.
És valente, mas insignificante. Pensei ouvir uma voz, quase humana, entre os assobios. Levantei a espada com mãos trêmulas. Avancei, tentando atingir algo que se movia rápido demais para a visão. O curupira desapareceu entre as árvores e reapareceu atrás de mim, assobiando, tocando meus ombros como se brincasse. Cada toque trazia dor intensa, como se chicotes invisíveis rasgassem minha carne. Abrace a fé, murmurei tentando rezar, mas a voz falhava. O demônio atacava não só com força física, mas com terror psicológico. Minhas lembranças, meus medos, tudo era amplificado. Ouvi vozes de meus companheiros mortos, gritos e risadas, e até Duarte parecia me chamar. Lutei, corri, tropecei, e quando pensei que a morte me levaria, senti Aruan, um sussurro vindo de minha memória. O curupira não se apressa, ele observa, ele espera. Só sobreviverá quem não perder a calma. Segurei firme a espada e encarei o pequeno demônio. Por um instante, ele parou. O assobio cessou. Os olhos ardentes me estudavam. E então, ele avançou. O golpe que veio não era humano. Fui lançado contra uma árvore e o impacto me fez cuspir sangue. Antes que pudesse reagir, senti garras invisíveis arranhando minha pele, abrindo cortes profundos. O curupira não queria apenas matar, queria me quebrar. Golpe após golpe, fui arrastado pelo chão, esmagado contra pedras, espancado como um boneco sem vida. A dor era insuportável e minha visão se apagava em clarões vermelhos. O assobio se transformou em gargalhadas. E então, quando achei que seria o fim, senti meu corpo ser erguido e jogado à beira de um rio. O frio da água me despertou por um instante. Eu estava coberto de sangue. Ossos doíam como se estivessem quebrados, e o mundo girava ao meu redor. Não lembro quanto tempo fiquei ali, entre a vida e a morte. Foram os índios que me encontraram. Mãos fortes me puxaram para fora da correnteza. Ouvi vozes em uma língua estranha. Senti ervas esmagadas contra minhas feridas. E fui levado para a maloca da aldeia. Semanas se passaram em febres. Delirava, vendo o curupira em cada sombra. O pajé dizia em voz grave: o espírito da mata o marcou. Você viu o que não devia ver. A selva não esquece. Dia 1. Não sei se estou vivo ou morto. Acordei em um lugar estranho, cercado por rostos que não conheço. Falam uma língua que não entendo. Tentam me alimentar com raízes amargas e líquidos quentes. O corpo inteiro dói. Minhas feridas queimam. À noite, ouvi o assobio dentro da maloca. Ele estava lá, agachado no canto, os olhos vermelhos brilhando no escuro. Pisquei e desapareceu. Dia 3, não consigo dormir. A febre me devora. Vejo Duarte e Gaspar me chamando do lado de fora, com sorrisos cheios de sangue. Tento segui-los, mas braços fortes me empurram de volta à esteira. Um homem velho, pintado de urucum, sopra fumaça sobre meu corpo. Ele olha nos meus olhos e diz em português quebrado: a mata o marcou. O curupira deixou você vivo para lembrar. Dia 7. O pajé repete sempre a mesma coisa, que minhas cicatrizes não são só da carne, mas da alma. Ele afirma que carrego o sopro da mata em mim e que nunca mais estarei livre. Tenho medo de fechar os olhos. Cada vez que durmo, sinto garras invisíveis me arrastando de volta ao rio. Dia 12. A febre diminui. Consigo escrever, embora minhas mãos tremam. O assobio não me abandona. Mesmo entre os cantos dos índios e os sons do fogo, ouço aquele chamado zombeteiro. É mais baixo, mais distante, mas está sempre lá. Perguntei ao pajé se algum dia vai parar. Ele apenas respondeu: se parar, é porque ele veio buscar você. Dia 18. Caminhei até o rio pela primeira vez desde que acordei. O pajé me levou até a margem e disse que foi ali que a mata me devolveu. Olhei meu reflexo na água. Não reconheci o homem que vi. A pele marcada, os olhos fundos, as cicatrizes abertas no peito e nos braços. Sou outro. O pajé tocou meu ombro e disse: não esqueça o medo protege, o esquecimento mata. Dia 25, começo a compreender. O curupira não quis me matar. Ele poderia ter me esmagado na clareira, poderia ter me afogado no rio, mas não fez. Deixou-me viver de propósito.
Talvez queira que eu conte. Talvez se divirta em espalhar o pavor. Dia 30. Já consigo andar sem ajuda. Os guerreiros da aldeia me olham com respeito, mas também com receio. Para eles, sou alguém que voltou do mundo dos mortos. Escrevo estas palavras como último aviso. Se entrar na mata, lembre-se de que há algo mais do que árvores e animais. Há um guardião cruel, um demônio impiedoso. Ele brinca com o medo. Ele se alimenta do pavor. Ele nunca esquece. As cicatrizes no meu corpo são lembranças da dor. Mas a verdadeira cicatriz está na minha mente. Escuto o assobio agora, distante. Talvez ele nunca me deixe. Talvez esteja apenas esperando o momento certo para voltar. Se eu sobrevivi, não foi por força ou fé. Foi porque ele quis. E se alguém ler estas palavras, que entenda. A selva não é inofensiva. Ela guarda algo sobrenatural, que caça homens não por necessidade, mas por prazer. O curupira não descansa.